Fala aí pessoal, bora aprender mais um pouquinho de engenharia? No vídeo de hoje nós vamos aprender sobre tensões nos solos. A situação analisada vai ser essa situação aqui, onde temos um perfil de solo com três camadas de três solos distintos. A camada 1 tem 2 metros, a camada 2 tem 3 metros e a camada 3 tem 4 metros de profundidade. E cada uma das camadas apresenta o seu peso específico natural dos solos. E ainda aqui a 1 metro da superfície, nós temos o nível d'água nesse perfil de solo. E daí, o objetivo do nosso exercício é traçar o diagrama de tensões ao longo desse perfil. Para a gente poder traçar o nosso diagrama de tensões, nós vamos analisar o princípio das tensões efetivas definido por Terzaghi, que é basicamente essa equação aqui, onde a tensão efetiva, que é isso definido por esse símbolo, é igual à tensão total, definido por esse símbolo, menos a polo pressão ou pressão neutra, definido por esse símbolo. E aí o nosso diagrama vai conter essas três informações. Então, a tensão total é definida pela multiplicação entre o peso específico do solo e a camada acima do ponto que a gente está calculando a tensão total. Então, supomos que tem esse ponto. A tensão total nesse ponto é o peso específico do solo que está acima desse ponto vezes a espessura da camada que está acima desse ponto. E o cálculo da polo pressão é a multiplicação do peso específico da água, que é 9,81, vezes a camada de água que está acima do ponto em questão. É a mesma coisa para a tensão total. E aí, fazendo a subtração entre esses dois valores, a gente encontra a tensão efetiva. Dito isso, vamos começar agora fazendo o traçado do nosso diagrama. Primeiro, vamos fazer duas retas, então uma reta na horizontal crescendo para a direita e uma reta na vertical crescendo para baixo, ao longo da profundidade. Vamos traçar depois algumas retas seguindo a interface entre os solos. Então essa reta aqui segue a interface desse solo, essa reta segue a interface desse solo e essa reta segue o fim aqui do nosso perfil, e algumas retas na vertical. E aí, a partir disso, a gente vai colocar os nossos eixos, né? Colocar unidades nos nossos eixos. Aqui na horizontal, o eixo é o eixo das tensões, então tensão efetiva, total e polo pressão em kPa. E na vertical, vamos ter a profundidade. E aí, vamos colocar para baixo, né? Então, a partir da superfície, vamos ter 9 metros para baixo. E aí, uma vez definido essa parte inicial, nós vamos definir onde vamos calcular as nossas tensões. E seria interessante calcular as tensões nas interfaces entre os solos. Então, vamos calcular a tensão aqui no ponto inicial, né? Aqui, a tensão aqui em cima é 0. Vamos calcular a tensão entre o solo 1 e o solo 2. E calcular a tensão entre o solo 2 e o solo 3. E também aqui no final. E aí vamos apresentar essas tensões aqui no nosso diagrama. Começando pela tensão aqui na profundidade de 2 metros, vamos ter que a tensão total é igual ao peso específico do solo acima dessa profundidade, vezes a espessura da camada acima dessa profundidade. Então, nessa primeira camada temos um peso específico de 20 e a camada tem 2 metros. Então, 20 vezes 2, 40. Assim, nós vamos vir aqui nessa profundidade de 2 metros e vamos plotar 40. Então, vamos fazer uma reta. Uma vez que aqui, na superfície, a tensão total é 0, a 2 metros a tensão total é 40, então a gente pode formar uma reta e aí a gente já vai começar criando o nosso diagrama. O próximo ponto é a camada a 5 metros de profundidade. Então, aqui nesse ponto aqui, nós vamos ter a tensão que está aqui somada, a tensão que está aqui na interface entre o solo 1 e o solo 2, somado à tensão nesse ponto devido só o solo 2 e a camada de 3 metros. Então, aqui nesse ponto, devido ao solo 2, vamos ter 15 vezes 3, que é o que está aqui, 15 vezes 3, 45. Mas, aqui em cima, a gente já tinha 40.
Então, aqui embaixo vamos ter 45 devido ao solo 2 mais 40 devido ao solo 1. E aí a gente plota aqui, formando 84, 85. 40 mais 45, 85. E por fim, para aqui no último ponto, vamos ter o 85 que estava aqui em cima, mais a tensão devido ao solo 3, que é 21 vezes 4. 21 vezes 4 é 84. Então, 85 com 84, vamos ter 169, que é o que foi apresentado aqui. Então, a gente conseguiu definir o diagrama de tensão total. Agora que a gente já definiu o diagrama de tensão total, vamos agora fazer o traçado do diagrama de poropressão. Vamos seguir a mesma ideia que a gente fez para o traçado de tensão total. Vamos começar aqui na interface entre o solo 1 e 2. A diferença é que o nível da água começa na profundidade de 1 metro e não na profundidade de 0. Então, até 1 metro não tem água, então não tem pressão de água. Quando chega aqui em 1 metro, começa a pressão de água. Daí, a pressão de água aqui nessa camada do solo é o peso excessivo da água vezes a espessura da camada de água acima, que é 1 metro. Então, vai ser isso aqui, 9,81 vezes 1. Então, vamos ser 9,81. E aí, vamos aqui na profundidade de 2 metros, vamos ter 9,81 de pressão de água. Aqui na profundidade de menos 5 metros, vamos ter 9,81 vezes 3, que vai dar 29,43. Por quê? Aqui nessa camada vamos ter a água, né? Tem água aqui, e a camada de 3 metros. Então, vai ser o peso excessivo da água vezes os 3 metros. E aí, vamos plotar aqui, e esse valor aqui é 9,81 mais 29,43, que vai dar 39,24. E por fim, aqui no final do perfil, vamos ter o 39,24, que está atuando até aqui, devido a essa camada de água, mais a camada de água que está atuando aqui nessa camada de 4 metros. Então, vai ser 9,81 vezes 4, vai dar 39,24, mais 39,24. E aí, nós vamos ter 78,48 aqui no final do nosso perfil. E assim, a gente finaliza a parte do nosso diagrama que se refere à poropressão. E agora que a gente já definiu a parte da poropressão e da tensão total, vamos relembrar que a tensão efetiva é a tensão total menos a poropressão, que é o princípio das tensões efetivas. Daí, a partir desse diagrama, que nós temos a tensão total e a poropressão ao longo da profundidade, se a gente quiser, por exemplo, obter a tensão efetiva que está atuando aqui nesse ponto, talvez vamos supor que esteja a 1 metro, a 6 metros de profundidade, basta a gente fazer essa análise, que é obter a tensão total, obter a poropressão e subtrair, ou seja, a diferença entre a tensão total e a poropressão é a tensão efetiva, ao longo de qualquer ponto do nosso perfil. Daí, por exemplo, se a gente quiser obter a tensão efetiva atuando entre o solo 2 e o solo 3, basta a gente pegar 85 de tensão total menos 39,24 de tensão de poropressão, e aí encontramos 45,76, que é a tensão efetiva atuando nessa profundidade, nesse perfil. E assim a gente finaliza esse exercício e até a próxima.